Ah, tá. Capítulo 7. A Bela e a Fera. Existem muitos homens, disse Bela, que são mais monstruosos que você, e eu prefiro você, apesar da sua aparência. A Bela e a Fera. Nas histórias anteriores, mulheres expressaram uniformemente uma necessidade de ser servil, de ajudar os homens com que se envolveram. Na verdade, a compulsão de serem prestativas a esses homens foi o ingrediente decisivo na atração que sentiram. Os homens, de forma correspondente, indicaram que estiveram procurando por alguém que os pudesse ajudar, que conseguisse controlar o comportamento deles, fazer com que se sentissem seguros ou salvá-los. Alguém que seria, nas palavras de um dos meus clientes, a enfermeira. Essa questão de mulheres redimindo homens através da doação de um amor abnegado, perfeito e que tudo consente, não é de forma alguma um tema moderno. Contos incorporando as lições mais importantes da cultura, que os cria e os perpetua há séculos, oferecem versões desse drama. Em A Bela e a Fera, uma jovem bonita e inocente conhece um monstro repulsivo e assustador. Para salvar a família da cólera dele, ela concorda em viver com o monstro. No final, ao conhecê-lo melhor, ela supera sua repugnância natural e até começa a amá-lo, apesar da figura animal. Logicamente, quando começa a amá-lo, acontece um milagre e ele é libertado do aspecto monstruoso e devolvido à sua realidade, não apenas humana, mas principesca. Como príncipe restituído, ele é um parceiro agradecido e ideal para ela. Assim, o seu amor e aceitação por ele são muito bem recompensados na medida em que ela assume seu lugar ao lado dele para compartilhar uma vida de prosperidade abençoada. A Bela e a Fera, como todas as histórias que há séculos são contadas e recontadas, incorpora uma moral espirituosa profunda. Verdades espirituais são muito difíceis de se compreender e mais difíceis ainda de serem postas em prática, porque sempre se chocam com valores contemporâneos. Assim, o conto costuma ser interpretado de forma a reforçar a tendência cultural, com o que se perde facilmente todo o seu significado principal. Mais adiante abordaremos a profunda lição espiritual que a Bela e a Fera contém. Mas primeiro devemos analisar a propensão cultural que esse conto parece ressaltar, a de que uma mulher consegue modificar um homem se o seu amor por ele for muito grande. Tal crença tão poderosa, tão difundida, permeia completamente nossa psique individual e grupal. A suposição cultural tácita de que podemos mudar uma pessoa para melhor, através da força do nosso amor, e que se somos mulheres, é nossa obrigação fazê-lo. Reflete-se constantemente em nossa fala e comportamento diários. Quando alguém com quem nos importamos não age ou não se sente como desejamos, tentamos ansiosamente encontrar maneiras de mudar o comportamento ou humor daquela pessoa. Normalmente, com a bênção de outros que nos aconselham e encorajam nossos esforços. Você já tentou? As sugestões podem ser contraditórias e numerosas, mas poucos amigos e parentes resistem a fazê-las. A atenção de todos está voltada a como ajudar. Até os meios de comunicação entram na história, não somente refletindo aquela crença, mas também com sua influência, reforçando-a e perpetuando-a, desde que a tarefa continua delegada às mulheres. Por exemplo, revistas femininas e certas publicações de interesse geral parecem sempre publicar artigos do tipo Como ajudar seu homem a tornar-se, enquanto artigos correspondentes do tipo Como ajudar sua mulher a tornar-se realmente são inexistentes em revistas equivalentes para homens. E nós, mulheres, compramos as revistas e tentamos seguir os conselhos, com a esperança de ajudar o homem da nossa vida a transformar-se no que queremos e precisamos que ele seja. Por que será que a ideia de transformar uma pessoa infeliz, doentia ou coisa pior em parceiro perfeito atrai tão intensamente a nós mulheres? Por que esse conceito é tão tentador, tão persistente?
Para alguns, a resposta pareceria óbvia. Incorporado à ética judaico-cristã está o conceito de ajudar aqueles menos afortunados que nós mesmos. Ensinam-nos que é nossa obrigação agir com compaixão e generosidade quando alguém está com problemas. Não julgar, mas ajudar. Esse parece ser nosso dever moral. Infelizmente, esses motivos virtuosos de forma alguma explicam completamente o comportamento de milhares de mulheres que escolhem como os parceiros homens cruéis, indiferentes, abusivos, inacessíveis emocionalmente, viciados ou incapazes de ser amáveis e interessados. Mulheres que amam demais fazem essa escolha com base na compulsão de controlar aqueles que estão mais próximos dela. Essa necessidade de controlar as pessoas originam-se na infância, durante a qual muitas emoções opressivas são frequentemente experimentadas: medo, raiva, tensão insuportável, culpa, vergonha, pena dos outros e de si mesmo. Uma criança crescendo em tal ambiente seria destruída por essas emoções, a ponto de ser incapaz de conviver, a menos que ela desenvolvesse formas de proteger-se. Sempre em suas armas de autoproteção, inclui-se um poderoso mecanismo de defesa, a negação, e uma motivação subconsciente igualmente poderosa, o controle. Todos nós, inconscientemente, empregamos mecanismos de defesa, como a negação durante toda a vida, algumas vezes com relação a questões bastante triviais e outras vezes com relação a assuntos e acontecimentos de grande importância. De outra forma, teríamos que enfrentar fatos sobre quem somos e sobre o que pensamos e sentimos, coisas que não se ajustam à imagem idealizada de nós mesmos e às circunstâncias. O mecanismo da negação é útil principalmente para ignorarmos informações com as quais não queremos lidar. Por exemplo, não perceber, negar, como uma criança está crescendo, pode ser uma forma de evitar os sentimentos de que aquela criança um dia sairá de casa. Ou não ver e não sentir, negar os quilos a mais que tanto o espelho quanto as roupas apertadas refletem. Podem permitir a indulgência contínua em relação às comidas prediletas. A negação pode ser definida como uma recusa a reconhecer a realidade em dois níveis: no nível do que está realmente acontecendo e do nível do sentimento. Analisemos como a negação ajuda a preparar uma garotinha para crescer e tornar-se uma mulher que ama demais. Quando criança, ela provavelmente deve ter, por exemplo, um pai que raramente está em casa à noite devido a assuntos extraconjugais. Então, ela diz a si mesma, ou outros membros da família dizem a ela, que ele está ocupado no serviço. Dessa forma, ela nega que existe um problema entre seus pais ou que algo anormal está acontecendo. Isso impede que ela sinta medo em relação à estabilidade da família ou do seu próprio bem-estar. Ela também diz a si mesma que ele está trabalhando bastante, o que cria uma compaixão em vez de raiva e de vergonha, que seriam sentidos se a realidade fosse encarada. Assim, a garotinha nega tanto a realidade quanto os sentimentos em relação à realidade e cria uma fantasia com a qual é mais fácil viver. Com a prática, ela torna-se muito habilidosa em proteger-se da dor dessa maneira, mas, ao mesmo tempo, perde a capacidade de livre escolha sobre o que está fazendo. Sua negação opera automaticamente, espontaneamente. Numa família desajustada, existe sempre uma negação da realidade partilhada por todos. Não importa quão sérios sejam os problemas, a família não se torna desajustada, a menos que exista a negação operando. Além disso, se algum membro da família tenta ultrapassar essa negação, por meio, por exemplo, da descrição da situação da família em termos precisos, o resto da família normalmente resistirá fortemente àquela percepção. Com frequência, o ridículo será usado para colocar aquela pessoa na linha novamente, ou, se isso falhar, o membro renegado da família será excluído do círculo de aceitação, afeição e atividade.
Ninguém que esteja se utilizando do mecanismo de defesa da negação escolhe conscientemente desligar-se da realidade, usar vendas com o intuito de parar de registrar exatamente o que outras pessoas estão dizendo ou fazendo, e também pessoa nenhuma em que a negação está operando decide não sentir as próprias emoções. Tudo simplesmente acontece, da mesma forma que o ego, na luta para proporcionar proteção contra conflitos, responsabilidades e medos opressivos, elimina informações que são problemáticas demais. Talvez uma criança cujos pais discutem frequentemente convide uma amiga para dormir em casa. Durante a visita da amiga, ambas as garotas são despertadas no meio da noite pela discussão alta dos pais. A visitante cochicha: puxa, seus pais são realmente barulhentos. Por que estão gritando dessa forma? A criança embaraçada, acostumada a ficar acordada durante muitas daquelas discussões, responde vagamente: eu não sei, e permanece deitada numa autoconsciência aflita, enquanto a gritaria continua. A jovem convidada não tem ideia do que aconteceu para sua amiga passar a evitá-la logo após aquilo. A convidada é afastada por ser testemunha do segredo da sua família e dessa forma servir de lembrança do que a amiga preferia negar. Acontecimentos embaraçosos, como a briga dos pais durante aquela visita, são tão dolorosos que a filha se sente muito mais à vontade negando a verdade e assim ela evita até com mais frequência qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameace destruir sua defesa contra a dor. Ela não quer sentir a humilhação, o medo, a raiva, o desamparo, o pânico, o desespero, a pena, o ressentimento, o desgosto. Mas, devido a essas emoções fortes e conflitantes serem os sentimentos com que teria que lutar se ela se permitisse sentir alguma coisa, ela prefere simplesmente não sentir. Essa é a origem da necessidade de controlar as pessoas e os acontecimentos em sua vida. Controlando o que se passa ao redor, ela tenta criar para si uma sensação de segurança, nenhum choque, nenhuma surpresa, nenhum sentimento. Qualquer pessoa passando por uma situação desagradável procura ter controle sobre si, tanto quanto é possível. Essa reação natural torna-se exagerada entre membros de uma família doentia, porque há muita dor. Lembre-se da história de Lisa, quando seus pais a pressionaram para tirar melhores notas na escola. Existia uma certa esperança realista de que o rendimento escolar pudesse ser aperfeiçoado, mas pouca esperança de que o comportamento alcoólatra da mãe pudesse ser modificado. Então, ao invés de encarar as implicações devastadoras da impotência da família com relação ao alcoolismo da mãe, eles preferiram acreditar que a vida da família melhoraria se e quando Lisa se saísse melhor na escola. Lembre-se de que Lisa também tentava melhorar, controlar a situação sendo boa. Seu bom comportamento não era de forma alguma uma expressão saudável da situação com a família e com o fato de estar vivo. Muito pelo contrário, cada coisinha que ela fazia sem que pedissem representava uma tentativa desesperada de retificar as circunstâncias intoleráveis da família, pela qual, enquanto criança, sentia-se responsável. As crianças, inevitavelmente, carregam a culpa e a humilhação de problemas sérios que afetam sua família. Isso acontece porque, através da fantasia de onipotência, elas acreditam ser a causa das circunstâncias em que a família se encontra e ter o poder de mudar aquelas circunstâncias para melhor ou pior. Como Lisa, muitas crianças infelizes são realmente culpadas pelos pais ou outros na família por problemas sobre os quais as crianças não têm controle algum. Mas, mesmo sem a culpa verbal dos outros, uma criança assumirá uma grande parte da responsabilidade pelos problemas de sua família. Não é fácil nem agradável para nós lançar dúvidas sobre um comportamento abnegado do tipo ser bom.
Esforços para ajudar podem ser, na verdade, tentativas de controlar e não motivações altruístas. Eu vi essa dinâmica simples sucintamente representada por uma placa na porta de um consultório, numa clínica onde eu já trabalhei, em um círculo de duas cores. A metade superior representava um sol nascente, de um amarelo vivo, e a metade inferior era preta, e a placa dizia: ajuda é ao lado ensolarado do controle. Serviu para lembrar tanto a nós, conselheiros, como a nossos pacientes, a necessidade de analisar constantemente os motivos que compelem a mudar as pessoas. Quando esforços para ajudar são feitos por pessoas que vêm de passados infelizes ou que vivem atualmente um relacionamento exaustivo, deve-se suspeitar sempre da necessidade de controlar. Quando fazemos por outra pessoa o que ela pode fazer para si própria, quando planejamos o futuro de outra pessoa ou suas atividades diárias, quando instigamos, aconselhamos, lembramos, advertimos ou persuadimos outra pessoa que não seja uma criança, quando não conseguimos tolerar no lugar dela as consequências de seus atos e assim tentamos mudá-los ou impedir suas consequências, isso é controlar. Nossa esperança é que, se podemos controlá-las, então podemos controlar nossos próprios sentimentos no que se refere a essa pessoa. E, logicamente, quanto mais nos esforçamos para controlá-las, menos somos capazes disso, mas não conseguimos parar. Uma mulher que pratica habitualmente a negação e o controle será impelida para situações que requerem esse tipo de comportamento. A negação, mantendo-a fora de contato com a realidade de suas circunstâncias e seus sentimentos com me perdi, peraí. A negação, mantendo-a fora de contato com a realidade de suas circunstâncias e seus sentimentos com relação às circunstâncias, fará com que a mulher entre em relacionamentos carregados de dificuldade. Ela, então, empregará toda a sua habilidade em ajudar, controlar, para tornar a situação mais tolerável, o tempo todo negando quão ruim a situação realmente é. A negação alimenta a necessidade de controlar, e o fracasso, inevitavelmente, de controlar alimenta a necessidade de negar. Essa dinâmica será ilustrada nas histórias seguintes, de mulheres que conseguiram uma boa compreensão de seu comportamento mediante o seu envolvimento com a terapia e também com outros grupos de apoio, quando requeridos pela natureza dos problemas. Elas são capazes de perceber seu comportamento auxiliador como realmente era, uma tentativa subconscientemente motivada de negar a própria dor através das pessoas mais próximas. A intensidade do desejo de cada mulher de ser prestativa ao parceiro indica muito mais uma necessidade do que uma escolha. Que forte, né? Muito forte. Você continua um pouquinho aí, Pri? Depois eu leio mais um pouco. Beleza. Cone, 32 anos, divorciada com um filho de 11. Antes da terapia, não conseguia lembrar-me de um único assunto sobre o qual meus pais brigavam. Tudo o que conseguia lembrar era que eles brigavam constantemente. Todos os dias, todas as refeições, quase todos os minutos. Criticavam, discordavam, insultavam um ao outro, enquanto eu e meu irmão assistíamos. Papai ficava longe de nós, no trabalho, em qualquer outro lugar, tanto quanto conseguia. Mas, cedo ou tarde, ele voltava para casa e tudo começava novamente. Meu papel naquilo tudo era, primeiramente, fingir que nada havia de errado, e depois tentar distrair um deles ou ambos, sendo divertida. Eu tombava a cabeça para trás e abria um largo sorriso para eles, e fazia uma piadinha ou qualquer coisa tola em quem eu pensava, para captar a atenção deles. Na realidade, eu estava morta de medo por dentro, mas estar amedrontada transformou-se em dar um bom show. Então eu fazia palhaçadas e brincava, e em pouco tempo ser divertida tornou-se um emprego em período integral.
Pratiquei tanto quando eu estava em casa que depois de um certo tempo comecei a agir daquela forma em qualquer lugar também. Eu estava sempre polindo o meu comportamento. Basicamente, as coisas chegaram ao seguinte ponto: se algo estivesse errado, eu ignorava e ao mesmo tempo tentava cobertar. A última frase resume ao que aconteceu no meu casamento. Conheci Kenneth na piscina do prédio onde morávamos quando eu tinha 20 anos. Ele era bem bronzeado, com uma aparência de surfista. O fato de estar interessado em mim o suficiente para querer viver comigo pouco tempo após nos conhecermos fez-me sentir que muita coisa boa esperava por nós. Além disso, ele era bem divertido como eu. Assim, pensei que possuíamos tudo para sermos felizes juntos. Kenneth era um pouco vago, indeciso quanto à sua carreira, quanto ao que queria fazer na vida, e eu dei a ele encorajamento. Estava certa de que o ajudava a desenvolver-se, direcionando-o e dando-lhe o apoio necessário. Desde o início, eu tomava realmente todas as decisões que nos diziam respeito como casal, mas mesmo assim ele, de certa forma, fazia as coisas como queria. Eu me sentia forte e ele sentia-se livre para apoiar-se em mim. Era exatamente o que ambos precisávamos, eu acho. Vivíamos juntos há 3 ou 4 meses, quando uma antiga namorada dele ligou lá em casa. Ela ficou muito surpresa ao saber que eu estava vivendo com Kenneth. Disse-me que ele nunca mencionara o fato de estar envolvido com outra pessoa, apesar de ele vê-la no serviço pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Percebi tudo ao notar que ela excitava, tentando desculpar-se por ter telefonado. Bem, aquilo chocou-me um pouco e eu pedi satisfações a Kenneth. Ele argumentou não ter achado importante dizer a ela. Lembro-me do medo e da dor que eu senti naquela ocasião, mas senti-me daquela forma só por um instante. Então bloqueei aqueles sentimentos e tentei encarar a questão de um ponto de vista estritamente intelectual. Vi apenas 2 alternativas. Poderia brigar com ele ou deixar aquilo passar e não esperar que ele visse as coisas como eu as via. Escolhi a segunda alternativa, aliviada, e resolvi encarar a coisa toda como uma brincadeira. Eu prometera a mim mesma que jamais, jamais brigaria na forma em que meus pais brigavam. De fato, só o pensamento de zangar me deixava-me literalmente nauseada. Por eu ter estado tão ocupada quanto criança, distraindo todos e não ousar sentir qualquer emoção forte, naquela ocasião, sentimentos poderosos realmente me assustavam, deixavam-me sem equilíbrio. Além do mais, eu gostava de manter as coisas suaves. Assim, aceitei o que Kenneth disse e sepultei minhas dúvidas na sinceridade com que ele estava comprometido comigo. Casamo-nos poucos meses mais tarde. 10 anos se passaram rapidamente. Um certo dia, por sugestão de uma amiga de trabalho, vi-me no consultório de um terapeuta. Eu pensava que ainda controlava totalmente a minha vida, mas minha amiga estava realmente preocupada comigo e insistiu que eu procurasse ajuda. Eu e Kenneth estivéramos casados naqueles 12 anos e eu achava que fôramos muito felizes. Mas naquela ocasião estávamos separados por sugestão minha. A terapeuta procurou analisar a situação. O que estiver errado? Falei sobre uma porção de coisas diferentes e no meio de minha divagação mencionei que ele estivera saindo de casa à noite. Inicialmente 1 ou 2 vezes por semana, depois 3 ou 4 e finalmente durante aproximadamente os 5 últimos anos. 6 das 7 noites da semana. Até que chegou o momento em que eu enxerguei que ele não desejava minha companhia e pedir para mudar-se. A terapeuta perguntou-me se eu sabia onde ele estivera todas aquelas noites e eu respondi que não, que nunca perguntara a ele. Lembro-me de como ela pareceu surpresa. Todas aquelas noites, durante todos aqueles anos, e você nunca perguntou? Eu disse não, nunca. Afinal, eu pensava que os casais tinham que dar liberdade um para o outro. O que eu fazia, entretanto, era conversar com ele sobre o que deveria passar mais tempo com o nosso filho Ted. Ele sempre concordava comigo, mas continuava a sair da mesma forma durante as noites, esporadicamente juntando-se a nós para fazermos algo juntos num domingo. Decidi vê-lo como uma pessoa mal orientada que necessitava de sermões infinitos para mantê-lo na linha como um bom pai. Nunca consegui admitir para mim mesmo que ele fazia exatamente o que queria fazer
e que eu não tinha como modificá-lo. Na realidade, as coisas tornaram-se cada vez piores através dos anos, apesar da maneira perfeita com o que eu tentava me comportar. A terapeuta perguntou-me naquela primeira sessão o que eu pensava que ele fizera durante as horas que passava fora de casa. Eu fiquei aborrecida, simplesmente não queria pensar naquilo, porque se não pensasse, não me magoaria. Agora sei que Kenneth era incapaz de ficar apenas com uma mulher, embora ele gostasse da segurança de um relacionamento contínuo. Dera-me milhares de indicações sobre seu comportamento, tanto antes quanto depois do casamento. Em piqueniques da companhia, quando ela desaparecia por horas, ou em festas, quando começava a conversar com alguma mulher e depois deixavam a festa juntos. Sem mesmo pensar no que eu fazia naquelas situações. Punha meu charme em funcionamento para distrair as pessoas do que acontecia e para mostrar a grande esportista que eu era. E talvez para provar que eu merecia ser amada e que não era uma pessoa de quem um namorado ou marido quisesse afastar-se se ele pudesse. Passei um bom tempo na terapia até ser capaz de lembrar que outras mulheres também tinham sido o problema com o casamento de meus pais. As brigas eram sobre as saídas de meu pai sem voltar para casa. E minha mãe, conquanto não dissesse claramente, sugeria que ele era infiel e então repreendia-o por negligenciar todos nós. Eu pensei que com isso ela o tivesse afastado e decidi, muito consciente, que nunca agiria como ela. Assim suportei tudo e esforcei-me em sorrir sempre. Foi o que me trouxe a terapia. Um dia após meu filho de 9 anos ter tentado suicídio, eu ainda estava sorridente e luminosa. Levei aquilo na brincadeira, o que realmente alarmou minha amiga no trabalho. Eu permanecera por muito tempo com aquela crença mágica de que se eu fosse agradável, eu nunca me zangasse. Tudo terminaria bem. Considerar Kenneth mal orientado também foi um dos meus enganos. Eu passava sermões e tentava organizar sua vida, o que para ele era provavelmente um preço baixo a pagar para ter alguém que cozinhasse e limpasse enquanto ele fazia exatamente o que queria, sem ter de responder a pergunta nenhuma. A negação de que algo estava errado era tamanha que eu não podia abandoná-la até que consegui ajuda. Meu filho estava bastante infeliz, e eu simplesmente não queria reconhecer. Eu tentava despistá-lo, fazia piadas sobre o assunto, o que provavelmente o fazia se sentir pior. Eu também recusava me admitir para qualquer pessoa conhecida que algo estava errado. Kenneth deixara a casa há 6 meses e eu ainda não contara a ninguém que estávamos separados, o que também tornava as coisas difíceis para o meu filho. Ele tinha que guardar aquele segredo também, e além disso, esconder sua dor. Eu não queria falar sobre o assunto com ninguém, e assim não deixava Ted falar. Não percebia como ele precisava desesperadamente revelar o segredo. A terapeuta forçou-me realmente a contar para as pessoas que meu casamento perfeito acabara-se. Ah, como foi difícil admitir aquilo. Acho que a tentativa de suicídio de Ted foi simplesmente sua maneira de dizer: ei, pessoal, algo está errado. Bem, estamos melhor agora. Eu e Ted ainda fazemos terapia juntos e separadamente, aprendendo como conversar um com o outro e a sentir o que sentimos. Existe uma regra na minha terapia que proíbe de fazer piada de qualquer coisa que surge durante aquela hora. É bastante difícil para mim abandonar aquela defesa e sentir o que acontece quando eu a abandono, mas estou bem melhor nisso. Quando vou a encontros, às vezes penso que esse homem ou aquele precisa de mim para endireitar alguns detalhezinhos de sua vida para ele, mas eu sei que é melhor não me perder nesse tipo de pensamento por muito tempo. Comentários bastante ocasionais sobre as necessidades doentias de ajudar são as únicas piadas que me permitem fazer na terapia atualmente. Sinto-me bem rindo de como um comportamento foi doentio, em vez de rir para cobertar tudo que esteve errado. Inicialmente, Connie usou o humor para distrair-se e distrair seus pais da realidade ameaçadora do relacionamento instável. Empregando todo o seu charme e graça, ela conseguia desviar a atenção deles para si, e dessa forma parar com a briga, ao menos temporariamente.
Cada vez isso ocorria, ela sentia-se como a cola que mantinha os dois combatentes unidos, com toda a responsabilidade que aquele papel implicava. As tensões geraram em Connie a necessidade de controlar outra pessoa para sentir-se segura e protegida, e ela excitava seu controle distraindo com humor. Ela aprendeu a ser extremamente sensível a sinais de fúria e hostilidade em pessoas que viviam ao seu redor, e afastar qualquer expressão desse tipo com uma sátira feita apropriadamente ou um sorriso calmante. Ela era duplamente motivada a negar os próprios sentimentos. Em primeiro lugar, a ideia do rompimento potencial dos pais era amedrontadora demais para suportar, e em segundo, quaisquer emoções próprias apenas dificultariam sua boa atuação. Em pouco tempo, ela negava os sentimentos automaticamente da mesma forma, que procurava manipular e controlar as pessoas ao seu redor. Sua excitação superficial, indubitavelmente, deixava algumas pessoas alheias, mas outras, como Kenneth, que só desejavam relacionar-se num nível superficial, eram atraídas por aquele estilo. Uma indicação da grande capacidade de negação de Connie e do medo proporcional por trás disso é o fato dela conseguir viver anos a fio com seus problemas, crescendo cada vez mais. Com Kenneth desaparecendo todas as noites, sem nunca questioná-lo sobre suas atividades ou sobre seu paradeiro durante aquelas ausências. Connie não queria saber, não queria brigar ou confrontar-se, e principalmente não queria sentir o velho terror da infância, pois com a discórdia, todo o seu mundo desabaria. Foi muito difícil fazer com que Connie se comprometesse com um processo terapêutico que exigia uma renúncia de sua defesa principal, o humor. Era como se alguém lhe pedisse para parar de respirar. Até certo ponto, ela estava certa de que não sobreviveria sem aquela defesa. O apelo desesperado do seu filho para que ambos começassem a encarar a realidade dolorosa da situação quase não penetrara as defesas maciças de Connie. Ela vivia fora da realidade, quase a ponto de tornar-se realmente louca. E por muito tempo, na terapia, insistia em falar apenas os problemas de Ted, negando que ela mesma possuísse algum problema. Acostumada a se comportar como a mais forte, ela não deixaria aquela posição sem uma briga. Mas aos poucos ela tornou-se mais disposta a experimentar o pânico que vinha à tona, quando não recorria à sátira. Começou a sentir-se mais segura. Connie aprendeu que tinha a seu dispor, como uma pessoa adulta, mecanismos de defesa muito mais saudáveis do que aqueles que utilizara tanto desde a infância. Ela começou a se questionar e a se confrontar e a se expressar até mostrar suas necessidades. Aprendeu a ser mais honesta do que fora em muitos, muitos anos consigo e com os outros. E finalmente foi capaz de recuperar o humor, que agora incluía risadas saudáveis de si mesma. Uou! Alguém quer comentar alguma coisa dessa história aí de Connie? Tranquilo? Alguém sente de continuar a leitura? Eu posso ler de novo. Então, fechou. Pan, 36 anos, divorciada pela segunda vez, mãe de 2 filhos adolescentes. Cresci num lar tenso e infeliz. Meu pai abandonara minha mãe antes de eu nascer, e ela tornou-se o que me parecia a mãe solteira original. Ninguém que eu conhecia tinha pais divorciados, e morando onde morávamos, numa cidade de classe média dos anos 50, éramos forçados a nos sentir como uma excentricidade. Eu esforçava-me bastante na escola e era uma criança muito bonita, de forma que os professores gostavam de mim. Isso ajudava muito. Ao menos academicamente eu conseguiria ter sucesso. Tornei-me a verdadeira empreendedora, tirando as notas máximas durante todo o primeiro grau. No segundo grau, a pressão emocional tornou-se tão intensa que eu não conseguia mais concentrar-me realmente. Assim, minhas notas começaram a decair, embora nunca
ousasse me sair mal. Eu sempre tinha a sensação de que minha mãe estava desapontada comigo e temerosa de que eu a embaraçasse. Mamãe, uma secretária, trabalhava muito para nos sustentar, e eu percebo agora que ela estava exausta o tempo todo. Ela era também muito orgulhosa e devia ter profunda vergonha, acredito eu, de ser divorciada. Mamãe ficava muito incomodada quando outras crianças vinham à nossa casa. Éramos pobres, lutando para fazer com que o dinheiro desse para as despesas e mesmo assim possuíamos uma necessidade incrível de manter as aparências. Bem, era fácil manter as aparências se as pessoas nunca vissem onde morávamos. Assim, nossa casa não era um lugar hospitaleiro, para dizer o mínimo. Quando amigas me convidavam para passar a noite com elas, minha mãe dizia: elas não te querem de verdade. Ela fazia aquilo como parte porque não queria ter que retribuir e recebê-las em casa, mas, logicamente, eu não percebia a situação quando era jovem. Eu acreditava no que ela dizia, que eu não era uma pessoa com quem os outros gostavam de ficar. Cresci acreditando que existia algo muito errado comigo. Eu não tinha certeza do que era, mas tinha algo a ver com ser inaceitável e indigna de amor. Não existia amor em casa, apenas obrigações. O pior de tudo é que nunca podíamos falar sobre as mentiras que vivíamos, tentando parecer melhores do que éramos quando estávamos lá fora, no mundo, mais felizes, mais prósperos, mais bem-sucedidas. A pressão para que nos comportássemos daquela forma era grande, mas era realmente implícita. Eu nunca pensei que conseguisse fazer aquilo. Tinha muito medo de que a qualquer instante tornar-se-ia claro que eu simplesmente não era tão boa quanto os outros. Enquanto eu sabia vestir-me bem e desempenhar-me bem na escola, sempre sentia-me uma fraude. Dentro de mim, sabia que eu era um completo fracasso. Se as pessoas gostavam de mim, era porque eu as enganava. Se me conhecessem melhor, afastar-se-iam. Acredito que o fato de ser crescido, de ter, né, acho que é ter crescido sem um pai tornou-se as coisas piores, porque eu nunca aprendi como relacionar-me com homens de forma a dar e a receber. Eles eram animais exóticos, ameaçadores e fascinantes ao mesmo tempo. Minha mãe nunca falou sobre o meu pai, mas o pouco que disse fazia-me sentir que ele não era nada de que se orgulhar. Dessa forma, eu não fazia perguntas, pois tinha medo do que pudesse saber. Ela definitivamente não gostava muito dos homens e insinuava que basicamente eram perigosos, egoístas e não confiáveis, mas eu não conseguia deixar de achá-los fascinantes, começando pelos garotinhos do jardim da infância. Eu me esforçava bastante para descobrir o que faltava em minha vida, mas não sabia o que era. Devia ser o fato de querer ardentemente estar próxima de alguém, de dar e receber afeição. Eu sabia que homens e mulheres, maridos e esposas deveriam amar um ao outro, mas minha mãe dizia-me, às vezes, de forma sutil e outras não, que os homens não faziam as mulheres felizes, pois costumavam abandoná-las, fugir com as suas melhores amigas ou traí-las de outra forma. Essas eram as histórias que eu via da minha mãe enquanto eu crescia. Eu provavelmente decidi bem cedo que encontraria para mim alguém que não me deixaria, que não conseguiria ir embora, talvez alguém que ninguém mais quisesse. Depois, acho que me esqueci que um dia tomara tal decisão. Simplesmente continuei a representação. Eu jamais conseguiria colocar isso em palavras quando estava crescendo, mas eu só sabia ficar com alguém, principalmente do sexo masculino, se ele precisasse de mim. Assim, ele não me deixaria, porque eu o estaria ajudando e ele ficaria agradecido. Sem surpresa alguma, portanto, meu primeiro namorado foi um aleijado. Ele sofreu um acidente de automóvel e sua espinha fora quebrada. Usava suportes nas pernas e andava com uma muleta metálica. Eu costumava pedir a Deus à noite que me tornasse aleijado em vez dele. Íamos a baile juntos e eu permanecia sentada ao seu lado a noite toda. Bem, ele era um rapaz bastante agradável e certamente uma garota pareceria estar com ele apenas pela companhia,
mas eu tinha um outro motivo. Estava com ele por ser seguro. Uma vez que eu estava fazendo-lhe um favor, eu não seria rejeitada e não me magoaria. Era como ter uma apólice de seguro contra a dor. Eu era verdadeiramente louca por aquele rapaz, mas agora sei que o escolhi porque, como eu, ele tinha algo de errado, seu defeito aparente. Assim eu poderia sentir-me à vontade com toda aquela dor e pena dele. Ele foi, sem sombra de dúvida, o namorado mais saudável que tive. Após ele, vieram delinquentes juvenis, homens fracassados, perdedores, entre outros. Conheci meu primeiro marido quando eu tinha 17 anos. Ele ia mal na escola e fora reprovado. Seu pai e sua mãe eram divorciados, mas ainda brigavam um com o outro. Meu passado, comparado com o dele, parecia bom. Eu podia relaxar um pouco, não sentir-me tão envergonhada e, logicamente, sentia a pena dele. Ele era bastante rebelde, mas eu acreditava que era porque nunca alguém realmente o compreendera antes de mim. Além disso, eu possuía no mínimo 20 pontos de QI acima dele, e eu precisava daquela vantagem. Custou-me aquilo e até mais para que eu começasse a acreditar que estava à altura dele e que ele não me deixaria por alguém melhor. Todo o meu relacionamento com ele, nos 12 anos em que estivemos casados, foi o de não aceitar o que ele era e tentar transformá-lo no que eu acreditava que ele deveria ser. Eu tinha certeza de que ele seria muito mais feliz e se sentiria muito melhor consigo mesmo se simplesmente permitisse que eu mostrasse a ele como ser o pai dos nossos filhos, como agir nos negócios, como relacionar-se com a família. Eu continuar os estudos, naturalmente, graduando-me em psicologia. Minha própria vida estava fora de controle, tão pobre, e lá estava eu, estudando como cuidar de todos os outros. Para ser justa comigo mesma, eu realmente me esforçava para conseguir respostas, mas acreditava que a chave para minha felicidade era fazer com que ele se modificasse. Obviamente, precisava da minha ajuda. Ele não pagava suas contas e seus impostos, não mantinha as promessas que fazia a mim e às crianças, deixava os clientes dele enfurecidos. Clientes que telefonavam para mim pelo fato dele não ter completado os serviços que iniciara. Só fui capaz de deixá-lo no momento em que finalmente consegui ver quem ele era, em vez de quem eu queria que ele fosse. Passei os últimos 3 meses do casamento não mais passando aqueles intermináveis sermões, mas apenas permanecendo quieta e assistindo. Foi quando percebi que não conseguiria viver com quem ele era. Todo o tempo eu estivera esperando ser capaz de amar o homem maravilhoso em que ele conseguiria se transformar, acreditava eu, continuasse todos aqueles anos. Entretanto, não estava claro para mim que eu tinha mania de escolher homens que não eram, na minha opinião, bons exatamente como eram, homens que eu considerava carentes da minha ajuda. Apenas dei-me conta daquilo após vários outros relacionamentos com homens impossíveis. Um era viciado em bebida, o outro homossexual, o outro impotente, e um deles, com quem eu finalmente mantive um longo relacionamento, era supostamente bastante infeliz no casamento. Quando aquele envolvimento chegou ao fim, desastrosamente, eu não consegui continuar acreditando que fora tudo falta de sorte. Eu sabia que devia ter contribuído para o que acontecera a mim. Naquela ocasião, eu era uma psicóloga diplomada. Toda a minha vida girava em torno de ajudar as pessoas. Agora eu sei que meu campo de trabalho está repleto de pessoas como eu, que ajudam outras o dia todo no serviço e ainda sentem-se necessidade de ajudar em seus relacionamentos pessoais também. Meu relacionamento com meus filhos resumia-se em lembrá-los de algo, encorajá-los, prepará-los e preocupar-me com eles. Era tudo o que eu sabia sobre o amor, tentar ajudar pessoas e preocupar-me com elas. Eu não tinha a menor ideia de como aceitar as pessoas como elas eram, provavelmente porque nunca me aceitara. A vida prestou-me um grande favor nesse aspecto. Tudo desabou para mim.
Quando meu relacionamento amoroso com um homem casado terminou, meus 2 filhos estavam em maus lençóis com a lei, a minha saúde completamente esgotada. Eu simplesmente não conseguia mais cuidar de todos. O juiz que concedeu os sursis para o meu filho foi quem me aconselhou a começar um tratamento para mim mesma. E eu fui capaz de ouvi-lo. Após todos aqueles anos na psicologia, ele foi a pessoa que finalmente tocou-me. Custou-me ter toda a minha vida desabada diante dos meus olhos para que eu me analisasse e analisasse a intensidade na minha própria autoaversão. Uma das coisas mais difíceis de enfrentar foi o fato da minha mãe realmente não querer a responsabilidade de criar-me, de não me querer e ponto final. Eu consigo entender agora, como uma pessoa adulta, como deve ter sido difícil para ela, mas com todas aquelas coisas que me dizia a respeito das pessoas não me quererem por perto, estava na verdade descrevendo ela mesma. E enquanto criança eu entendi até certo ponto, mas não conseguia enfrentar, acredito eu, e procurava ignorar aquilo. Em pouco tempo, eu ignorava bastante coisa. Não ouvia as críticas que ela fazia constantemente a meu respeito, ou não percebia como ela ficava enfurecida se eu me divertia. Era ameaçador demais permitir que eu experimentasse toda a hostilidade que ela dirigia a mim. Então, parei de sentir, parei de reagir e concentrei toda a minha energia em ser boa e ajudar os outros. Enquanto eu estivesse preocupado com outras pessoas, nunca teria tempo de prestar atenção em mim mesmo, de sentir minha própria dor. Foi difícil superar meu orgulho, mas juntei-me a um grupo de autoajuda composto de mulheres que possuíam problemas parecidos com relação aos homens. Era o tipo de grupo que normalmente eu estaria orientando profissionalmente. E lá estava eu, apenas uma humilde participante. Embora meu ego estivesse um pouco abalado, aquele grupo ajudou-me a analisar minha necessidade de dirigir e controlar os outros, e ajudou-me a parar com aquele comportamento. Comecei a me reestabelecer. Em vez de preocupar-me com outra pessoa, finalmente estava cuidando de mim mesma. E havia muito que trabalhar comigo. Uma vez que comecei a não mais querer endireitar todos em minha vida, tive praticamente que parar de falar. Tudo o que dissera por tanto tempo fora prestativo. Foi um choque terrível para mim, perceber quanto dirigia e controlava pessoas. Alterar meu comportamento fez com que meu trabalho profissional se modificasse radicalmente. Agora eu me sinto capaz de ficar com pacientes de forma encorajadora, enquanto elas resolvem seus problemas. Antigamente sentia uma enorme responsabilidade de resolvê-los. Agora é mais importante que eu os compreenda. Passou-se algum tempo e então um homem agradável apareceu em minha vida. Ele realmente não precisava de mim. Não havia nada de errado com ele. De início senti-me bem desajustada, aprendendo a estar com ele em vez de tentar transformá-lo completamente. Afinal, aquela tinha sido a maneira de me relacionar com as pessoas. Mas aprendi a não fazer nada além de simplesmente ser eu mesma, e parece que está dando certo. Sinto que a minha vida começou a fazer sentido e continuo reunindo-me com meu grupo para evitar voltar aos antigos hábitos. Às vezes ainda tenho vontade de agir como antes, mas sei que é melhor não me deixar mais levar por aquela necessidade. Qual é a relação que tudo isso tem com a negação e o controle? Pan iniciou o processo negando a realidade da raiva e hostilidade da mãe para com ela. Não se permitiu sentir o que significava ser um objeto malquisto, ao invés de ser uma criança amada na família. Ela não se permitiu sentir nada, e ponto final, pois doía demais. Mais tarde, essa inabilidade de distinguir e experimentar suas emoções a tornariam capaz de envolver-se com os homens que ela escolhia. Seu sistema de advertência emocional, que de outra forma a afastaria deles, era ineficaz no início de cada relacionamento, devido à negação altamente desenvolvida, uma vez que emocionalmente ela não conseguia sentir o que era estar com aqueles homens, conseguia considerá-los apenas carentes da sua compreensão e da sua ajuda.
A maneira de Pan desenvolver relacionamentos nos quais seu papel era compreender, encorajar e aperfeiçoar o parceiro é uma fórmula frequentemente empregada por mulheres que amam demais e, no geral, produz exatamente o efeito oposto do esperado. Ao invés de um parceiro agradecido e leal que fica ligado a ela por devoção e dependência, tal mulher percebe logo que possui um homem cada vez mais rebelde, ressentido e crítico para com ela, sem considerar a própria necessidade de manter a autonomia e o autorrespeito. Ele para de vê-la como uma solução dos seus problemas e, ao invés disso, faz dela a fonte de muitos problemas, se não a maioria deles. Quando isso acontece e o relacionamento se desintegra, a mulher mergulha num sentimento mais profundo ainda de fracasso e desespero. Se ela não consegue nem fazer com que uma pessoa carente e inadequada ame, como poderia ganhar e manter o amor de um homem mais saudável e mais apropriado? Isso explica porque frequentemente tais mulheres, após terminarem um relacionamento ruim, iniciam um até pior, porque se sentem cada vez mais úteis com cada fracasso. Também torna claro como será difícil para aquela mulher mudar seu comportamento, a menos que consiga um entendimento da necessidade básica que a dirige. Pan, como muitas outras mulheres nas profissões que se propõem a ajudar, usou sua carreira para apoiar seu frágil senso de valor. Ela podia relacionar-se apenas com a indigência de outros, incluindo seus pacientes, seus filhos, seus maridos e outros parceiros. Em todos os campos da vida, ela procurava formas de evitar sentir o grande senso de inferioridade e inadequação. Foi apenas quando Pan começou a experimentar as propriedades poderosas da cura, da compreensão e da aceitação obtidas de pessoas iguais a ela no grupo, que sua autoestima aumentou, para que pudesse começar a relacionar-se saudavelmente com outros, inclusive com um homem saudável. Uau! É forte, né? Forte. Todas. Pri, tem que sair, tá? Tranquila, amada, vai lá. Gratidão aí pela Beijo. leitura. Obrigada. Beijo, beijo. Então, eu sinto aqui que como esse capítulo é um pouco maior, né, da gente fazer também em 2 vezes a leitura. Então, a gente parou ali, né, depois a gente continua nessa parte ali da Celeste, aí tem Janice, né, vai tendo outras histórias, e a gente finaliza na próxima leitura. Mas queria trazer, né, assim, uma coisa meio pessoal de que, nossa, quando alguém me perguntava, ai, qual o seu desenho preferido? É a Bela e a Fera, né? Eu sempre falava, assim, a Bela e a Fera, quando pequena. E aí, mais como adolescente, para frente, né, eu identificava, mesmo sem esse conhecimento, né, dentro da psicologia, das terapias, mas já na adolescência eu identificava que era a relação de gostar desse conto, dessa história, a relação minha com a relação com o meu pai, né? Porque eu identificava ele como uma fera que eu queria, né, salvar de alguma forma ali, né? Tem um arquétipo de tipo, ai, alemão, militar, então é mais secão, mas por dentro era, né? Então tinha todo esse arquétipo, já tinha identificado. Mas você vê, né, depois de um tempo que eu fiquei assustada, assim, quando eu fui reassistir isso depois de mãe, eu já tinha assistido, assim, quando a Camila era pequena, minha filha, mas depois que ela cresceu um pouquinho, eu fui reassistir já com essa abordagem dentro das constelações e de tudo. Nossa, aí que eu vi que era muito forte. E aí eu vi, meu, olha essa dinâmica da salvadora, né? Da mulher ali que sim tem um conhecimento, mas não usa esse conhecimento para si e usa esse conhecimento para o outro, né? Igual nessa última história ali, ela era psicóloga, né? E totalmente envolvida, e a outra usava a brincadeira e a leveza, né? Mas para viver de uma forma bem apagada, né? Para apagar os próprios sentimentos e viver nessa dinâmica. E o quanto, né, essas histórias trazem esses emaranhamentos sistêmicos
que a gente está, querendo ou não, cumprindo esses emaranhamentos ali daquilo que a gente julgava quando pequena, eu não vou viver isso, e não sei o quê, não sei o quê, e de repente quando a gente vê, está vivendo, né, essas grandes histórias, novamente, dos conceitos dos nossos familiares. Então, sinto bastante ressonância, assim, né, porque sempre eu encontrei parceiros que, de alguma forma, independente da idade, porque eu até buscava parceiros mais velhos, mas que, em maturidade, eu era mais velha. Eu que, né, teve um amigo meu, assim, que uma vez me perguntou, Pri, por que você só fica com moleque? Você quer ser mãe dele? Né? Ele me perguntou e eu fiquei toda assustada aquele dia, assim, mas olha a medicina, né, e a sabedoria desse grande amigo, porque realmente era aquilo, né? Porque que eu tinha que ser útil, né? Eu tinha que salvar, tinha que ser a Bela, que acredita, né, nessa confiança de mudar e de modificar, né, esse controle. Então, bem incrível. Não, muito forte mesmo esse capítulo que, de novo, né, a gente acaba se reconhecendo em muitos momentos. Muito forte mesmo, mas que bom que a gente está relendo e está com um olhar mais atento. Isso, com olhar mais atento. Porque as histórias, querendo ou não, vão se repetindo, né? Ali a gente pode resumir o livro todo, nesse sistema de sermos a cuidadora, a mãe, a terapeuta, né? De alguma forma ali, ou a relação com sexo e Mas tudo, que né? quando a gente entra lá na frequência artificial, que quando a gente é criança, a gente ainda não tá tanto, né? Que a gente tá, mas assim, ao mesmo tempo a gente consegue ali viver no nosso mundo e tal, mas aí a hora que a gente fica adulto, que entra na frequência artificial mesmo, que é engolida, aí a gente vai e começa a repetir padrão dos pais, Uhum, né? Então, total. por mais que você estude, por mais que você busque, você não ficar atenta, você volta para o Uhum. automático, e o automático é E, seguir o instinto. e o quanto a gente se engana, né? Igual a primeira história ali, na cabeça dela, ela não estava cumprindo o padrão do mãe e do pai, porque eles não brigavam, ela estava sempre feliz. Mas a Uhum. dinâmica era igual, porque o marido era ausente como pai, pela mesma dinâmica de traição. Então, quanto a gente se sabota e cria uns véus de ilusão, né, de um lugar que a gente está lá igualzinho, mas não, tô bem diferente, não tô igual. Aí vai ver na nuance, né? Porque esse igual não é estar no mesmo, não é 100% ali, mas o padrão da dinâmica né? Então é desvendar essa visão aí, né, de águia, aí entra o selo, quem é da lei do tempo, entra o selo da águia, para fazer a gente enxergar melhor esses padrões que estamos, para poder, né, romper esses laços. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, é isso. Fica de reflexões aí. No próximo, a gente continua na Dona Celeste, a leitura. Tá bom. Besos Beijo. grandes. Hasta.